tenho conferido a adoração desta igreja. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho conferido a fidelidade desta igreja. Eu tenho conferido a forma que esta igreja, ela tem recebido a palavra. Eu estava lendo lá no bispo, o Espírito Santo ministrando no meu coração. E aonde nós estamos sendo reprovados? Certa feita o irmão me perguntou assim: por que tanto Malaquias regressa? É porque um pai, quando ele quer um filho obediente, ele sempre regressa. Quando Malaquias 3,10 se torna chato para você, é porque você está sendo fiel. Porque quando você está sendo fiel, você está se apropriando das promessas que estavam naquele texto. Que está aqui em Atos 5, onde o Cássio acabou de ler. Mas como é a sua vida no louvor? Se é uma pessoa que vem para a igreja e quando orar, o louvor acabar, o Senhor está te conferindo. O Senhor está conferindo você. Chega desse momento, é chato para você, o Senhor está conferindo você. Ele está mostrando para você que você precisa melhorar, sabe para quê? Para que o céu se abra sobre a sua vida. Ou será que o Senhor está te conferindo nos sermões, na pregação? Qual tem sido a sua, como você tem absorvido a palavra de Deus? Porque em tudo aqui, irmão, nós temos que estar envolvidos, orando, clamando. E agora nós vamos ouvir uma palavra maravilhosa. Eu quero chamar aqui esse pai Cristiano. Meu amigo, glória a Deus. Pessoal que ama. Pessoal que ama. Pessoal aqui. Capão. Os momentos de adversidade. Ele que está aqui comigo, me direcionando. Mas a vida de um ministro não é fácil. O bispo está aqui agora e nós vamos orar. Porque às vezes a gente está no altar, irmão, a gente abre mão da nossa família, né, bispo, para poder estar aqui. E às vezes você não sabe como, mas eu deixo o bispo compartilhar, mas eu quero cumprir a medida de oração, a família dele de oração. Eu gostaria que vocês entendessem as mãos em direção ao nosso Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que eu quero agradecer ao Senhor Deus pela presença do Teu servo aqui mais uma vez. Deus, nós somos gratos, Deus, pela vida do Teu Filho, porque Ele tem sido um instrumento grande, Senhor, para esta obra. Ele não é aquele líder, Deus, que leva a xícara para baixo, é aquele líder que leva a xícara para cima, que faz o líder viver o propósito. Então eu te agradeço, Deus, por ter sido instrumento na minha vida, Deus, para que o propósito, o chamado, meu Deus, seja vivido e seja, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, glorificado, o seu nome seja glorificado. Deus, nessa noite eu peço ao Senhor que o Senhor vai de conta a família do Teu Senhor. E no poder do nome de Jesus, meu Deus, junto com a Tua igreja, o Senhor venha de conta as necessidades. E no poder do nome de Jesus, Deus abençoe a sua mãe, seu pai, a sua esposa, meu Deus. Deus, a Tua palavra diz: oremos pelos outros para que estareis. E nessa noite, meu Deus, nós pedimos ao Senhor que a bênção do Senhor cubra a família do Teu servo. E que no poder do nome de Jesus, Deus, a bênção da saúde seja derramada sobre a casa dos pais. Que nesse momento, meu Deus, o Senhor possa, Deus, cumprir, Senhor, ó Deus, realizar o desejo do coração do Teu Filho. E Deus, eu peço ao Senhor nesse momento, abençoa todo esse ser. Abençoe os pastores, Deus, que estão debaixo da sua cobertura. E no poder do nome de Jesus, continue, Deus, trazendo ciência na vida dele. Continue abençoando, Deus, de forma poderosa. E no poder do nome de Jesus, Senhor, abre os céus essa noite. Lavanda gasto, calabracélia. Deus está aqui nessa noite. Senhor, visita agora, Senhor, os filhos, visita os netos, Senhor, vai de culto. E no poder do nome de Jesus, Pai, enquanto ele estiver pregando a Tua palavra, Deus, que ele seja contemplado, Deus, com milagre, Senhor. Porque, Deus, a palavra que o Senhor coloca em meu coração nessa noite é Salmo de número 126, verso 5. Aquele que sai a semear a preciosa semente, gemendo e chorando, certamente voltará a colher os seus bons. Deus, no poder do nome de Jesus, Senhor, me abençoar, Deus, a família. E que nesse momento
momento, meu Deus, ele seja um Deus alcançado através da intercessão desta igreja. Assim nós oramos, pedindo, Senhor, que o Senhor use ele com autoridade e graça. E assim nós oramos em nome de Jesus. E todos dizem amém. Amém. Glória a Deus. Nós estamos vivendo, ó Deus, e queremos viver conforme já foi dito.
regiões celestiais, vencendo, ó Deus, as adversidades e usufruindo, ó Deus, dos benefícios das benesses que o Senhor tem para nós. Pai, quebra todo jugo, ó Deus, alivia todo peso, alimenta-os agora, Deus, com unção e com a compreensão do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou chamar 4 pessoas aqui e nós vamos aplaudi-los, tá? Eu sei que você aplaude Jesus pela vida das pessoas, amém? Então, nós vamos chamar. Eu vou começar chamando aqui o pastor Davidson. Anualmente, nós propomos a fazer algo no estado de Minas e no Brasil. Nós começamos com a Grande BH. Nós selecionamos alguns casais de pastores. Aqueles pastores que fluem no reino de Deus. Mas que normalmente você não vê eles nos jornais, nas mídias. Você não vê muitas vezes eles presentes em lugares que outros buscam estar por status, porque eles não precisam, eles já têm status que mais é necessário, que é o olhar de Deus sobre nós. Mas como eu sempre digo, se alguém escreve um tapete vermelho para mim, eu vou passar nele. Eu vou passar elegantemente nele, porque eu sou filho de um reino eterno, e de um pai eterno, amém? Então eu compreendo que ser abençoado, ser reconhecido é muito bom. Porque Deus disse assim para o homem chamado Abraão, né? Abraão, eu vou te fazer conhecido, ou famoso. E aqueles que contra ti forem, você deve contra eles, é a favor, você deve fazer. Então Deus é Deus que abençoa os pais, as mães da fé. E esse ano nós escolhemos a Pedro alguns casais de pastores para agraciá-los através da Acolhimento e Treinamento, que é a nossa escola de treinamento, para agraciá-los com um diploma de honra ao mérito ministerial. É claro, os pastores que estão aqui agora na igreja, pastor Xavier, pastor Davidson, eles não foram avisados, tá, para estar conosco no evento que ele morreu dia 13 de dezembro, porque nós queríamos aqui. Pela primeira vez, nós convidamos uma autoridade do município de Betim, no caso, considerando Minas Gerais, para fazer a entrega, para mostrar para o mundo que nós vivemos que nós podemos fazer as nossas próprias comemorações e nossas próprias festas. E nós reservamos esta surpresa para o casal. Bom, nós trouxemos hoje o certificado deles, ou seja, o diploma deles de honra ao mérito. Sobretudo o viver diário de vocês, junto da família. Ele representa as preocupações de vocês com a comunidade, com a sociedade e que vivem. Mas como todos nós, é muito bom ganhar um abraço. E é muito bom chegar em algum lugar e a pessoa falar assim: passa aqui nesse tapete, porque eu me importo com você. E nós vemos isso no Brasil inteiro. As pessoas sendo agraciadas, eu mesmo já fui agraciado em alguns órgãos públicos aí, por aí, aquelas placas, tá gostoso. Mas eu vejo tantos colegas que merecem
ideais de solidariedade, união e desenvolvimento da sociedade humana. A CS provê treinamento através do seu representante legal e autoridade constituída, e aqui, como o evento foi feito em Betim, nós colocamos no município de Betim, e lá quem fez a entrega foi a vice-prefeita secretária de Assistência Social, para mostrar para as pessoas que nós temos o que oferecer muito, certo? De conformidade com a legislação vigente, otorgamos o título de honra ao mérito ministerial ao senhor Davidson e de igual forma maneira a senhora Jamila. Esse é do pastor Davidson. Esse é da pastora Jamila. Evangelho de salvação de Jesus Cristo e a nossa salvação. Amém? Na Grande BH, nós pegamos pastores de toda a região da Grande BH, escolhemos a dedo aqueles que não são vistos, mas trabalham. E agora vem o desafio, né? O desafio é o seguinte: no ano que vem, a pretensão são 50 casais, mas eles vão precisar de vocês, porque a partir de hoje vocês são olheiros para selecionar pelo menos 5 casais de pastores, que são olheiros.
hoje. E um dia ele volta aqui para contar isso para vocês. Amém? Glória a Deus. Um dia ele volta aqui para contar isso para vocês. Ele se tornou a própria palavra de Deus encarnada. Uma vez eu ministrei aqui, pastor Deus, sobre gravidez, né? Eu lembro disso. Eu falei sobre a gravidez. E falei que nós precisamos encarnar a palavra assim como a palavra um dia foi encarnada na irmã Maria. Nós precisamos também encarnar a palavra e depois dar a luz à palavra. Eu disse como se fosse hoje, né? E ela não tinha disponível. E aí um dia o pastor Walter e a pastora Linda encarnaram a palavra, deixaram ela crescer no ventre, e agora eles estão dando a luz. Assim como todos nós. É bom ser um ouvinte, mas o melhor mesmo é ser casa de Deus. Casa de Deus encarna a palavra, e a palavra ela é si viva e eficaz no seu interior. E você abre a boca e é como se você estivesse tendo um parto, dando a luz. Entendeu? É assim que funciona. Eu vivo a própria palavra encarnada. E é assim que diz Apocalipse 10:10. Fala do fogo do livrinho da palavra. Na minha boca, ele é doce como mel. Mas quando cai no meu estômago, ele começou a amargar. Repetido o profeta. E tudo que amarga, que a gente faz no estômago, a gente faz sair. A gente coloca na terra. Se a palavra não amargar, tem muita gente que desiste quando a palavra começa a inchar a barriga, e não estou sentindo bem, estou desconfortável. Quem já ficou grávida aí, mulher? Você ficou confortável? 4 meses, 5 meses, 6 meses? Como é que foi? Desconforto total, né? Mas 42 semanas, o que aconteceu? A vida surgiu. E se você desiste, como que nós chamaríamos? Aborto. Tem muita gente abortando a palavra de Deus. Quando ela começa a ganhar vida, ela começa a ocupar espaço, a crescer lá dentro, ganhar células novas, inchar lá dentro. E aí vem o mal-estar. Porque o organismo não está pronto nem preparado. Ele está contaminado. Mas é nesse momento que Deus está fazendo coisas novas dentro de você. Isaías capítulo 6, e é uma pregação textual. Nós vamos ficar nesse texto. Eu sempre digo que viver sobrenatural é muito simples, ao mesmo tempo muito complexo. Primeiro eu preciso entender que se eu não me tornar um ser espiritual, eu nunca vou conseguir viver o sobrenatural. Se eu não entender que eu preciso tornar um homem espiritual, uma mulher espiritual, eu nunca vou conseguir viver o sobrenatural. E como eu me torno um homem espiritual? Como eu me torno uma mulher espiritual? Tendo consciência que existe lugar para me viver. E esse lugar, ele não é apenas a dimensão física. Não, este lugar é o lugar que eu ocupei em Cristo. Chama-se regiões celestiais, que também tem trânsito livre para espíritos do mal. Efésios diz isso quando fala das nossas lutas, nossas guerras. E se não compreendermos que se
A dimensão espiritual não vamos viver o sobrenatural, porque não nos tornaremos homens espirituais, mulheres espirituais. E quem é um homem espiritual ou uma mulher espiritual? É um homem que não erra, é um homem que não peca, é um homem que não cai? Claro que não. Mas é um homem que todas as manhãs e todas as noites diz: Senhor, me fortaleça para esse dia. É uma mulher que todas as manhãs e todas as noites diz: Senhor, perdoa os meus pecados. Porque eu já fui convencido que eu me tornei o filho de um reino que não tem fim. É alguém que tem noção que necessita ser perdoado todos os dias, todas as manhãs, todas as noites, e fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E por esse detalhe, Isaías capítulo 6 fala daqueles que foram chamados. E você diz: mas chamados para quê? Diga comigo: chamados para ser filho. Diga: para ser filho. Para ser filha. Todos nós recebemos o principal chamado. Nós somos chamados a ser filhos e filhas. E somos filhos e filhas do reino eterno de Deus Pai. Conseguem viver o sobrenatural. Porque você começa a se ver como parte integrante de Deus. Você agora não é mais um espírito, uma criatura solta no universo. Não, você agora é alguém que foi agora tomado pelo Espírito Santo de Deus. Atos 1:8 aconteceu na sua vida. O Espírito de Deus veio sobre você e agora ele te dá força. Mas força para quê? Força para frequentar os cultos também, mas sobretudo para testemunhar. Jesus olha para você e diz: olha, pastor, o senhor precisa de testemunho das ovelhas, aqui dentro, lá fora. Ele disse: lá fora. Vem o Espírito de Deus sobre você, te dando força e poder para serem minhas testemunhas. É também para ajudarmos a entender e a compreender a vontade de Deus nas reuniões, nos eventos, mas sobretudo para sermos testemunhas na padaria, no campo de futebol, na oficina, na empresa, sermos testemunha na praça, sermos testemunha na piscina, sermos testemunha na vida cotidiana. É por isso. É ser um homem espiritual e uma mulher espiritual quando aqueles que te conhecem não estão te vendo, não estão te olhando. Isaías recebe este chamado, recebe esta ordem. Ordem é consagração. Consagração é ordenança. Quando alguém recebe uma consagração, ele é ordenado a realizar, a fazer alguma coisa. Todos nós fomos chamados a falar da salvação de Cristo para os outros. Ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinamos a guardar todas as coisas que eu, diz o Senhor, vos tenho ensinado. Todos nós recebemos o principal chamado. Todos. Por isso, todos nós precisamos compreender uma coisa: viver o sobrenatural de Deus. Alguns de vocês viveram o sobrenatural de Deus hoje, porém vocês não tiveram consciência disso. Vocês vieram das casas de vocês até aqui. Manobras complexas e difíceis e responsáveis foram feitas no trânsito. E é claro, foi por vocês, é por outras pessoas. Vocês não fazem manobras erradas no trânsito. Nós somos que fazem. É sempre
dos outros. Algo natural, que você só foi livrado ou livrada porque você está em cima do natural, sobre o natural. Você está sobre a doença, sobre a miséria. Você está sobre aquilo que é precioso, que é ruim. Você está em cima e não por baixo. Você é cabeça e não cauda. O homem e a mulher espiritual, ele vive o sobrenatural de Deus. Todas as horas, todos os minutos, todos os momentos. Quantos vírus, bactérias, fungos estão agora voando aqui entre nós, que você não está vendo, porque não podem ser vistos a olho nu. Mas você está respirando esse ar. E eles estão sendo filtrados para não entrar no teu organismo e provocar infecções que levarão você à morte. Mas se Deus remover alguns pelinhos do seu nariz, lá no fundinho, que ajuda na defesa do seu nariz, para que essas impurezas não penetrem e não passem, você pega a infecção e você morre por ela. O natural invade o seu ser. Mas quando acreditamos que somos seres espirituais, nós começamos a perceber que a nossa vida só é vida porque Deus, na sua onipotência, onipresença, onisciência, Ele está cuidando de cada detalhe do meu corpo, cada detalhe da minha vida, desde eu levantar até eu deitar, nas mínimas coisas. Eu ando sobre o natural, em cima do natural. O sobrenatural acontece comigo. Sabe qual é a minha oração todos os dias da manhã? Senhor, eu quero pisar nos teus pés, pegar com as tuas mãos, falar com a tua boca, ouvir com o teu ouvido, cheirar com o teu nariz. Senhor, eu quero sentir, Senhor, com o teu tato. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim hoje. Eu continuo dizendo, Senhor, é o compromisso que eu fiz. Eu só quero ir se realmente foi feito segundo a tua vontade. Eu não penso em prejuízos, eu não penso em lucros, eu penso em viver a verdade e a vontade de Deus naquele dia, não importando. Eu quero viver o sobrenatural do Senhor. Nas mínimas coisas. E aí vem Isaías e começa assim o texto. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado em um alto e sublime trono. A Bíblia é tão fiel, tão maravilhosa, que ela não precisaria fazer isso. Mas ela se preocupa com fatos históricos. Porque se alguém questionar o que está escrito, é só ir na história natural do país, Israel, e vai achar lá o rei de Uzias. O fato histórico ali parece que não tem nada a ver. Apesar de Deus não precisa provar nada para mim, mas Ele continua provando. E essa mensagem eu gosto de chamar de botânica do reino. Você vai entender? Botânica fala de plantas, essas coisas. Por isso eu li o verso 13. E você viu lá algumas plantas sendo citadas lá. Cavalo, macieira, ou terebito, de acordo com a tradução, que todos esses são um tipo de carvalho. E comparando eles à santa semente que foi plantada dentro de você. A semente da mulher que esmagou a cabeça de Satanás.
o fruto do Espírito no ventre da mulher, que esmagou a cabeça de Satanás, foi disponibilizado através do Espírito de Deus, para que cada homem, cada mulher pudesse também receber desta semente. Mas a santa semente, diz o verso 13, essa semente, deixa eu repetir o verso 13, finalzinho, não sei, finalzinho dele, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. E aí no ano que morre os dias, Deus, nesse chamado para que Isaías vivesse a sua vontade, mas como sou líder, eu só venho, participo das reuniões. O primeiro chamado e o mais importante de todos nós é nos tornarmos filhos de um reino que não tem fim, é nos tornarmos convictos que o Senhor não comprou por um alto preço. Eu sempre digo, irmãos, que vocês não têm como dimensionar o valor da sua vida. Não há como dimensionar o seu valor. Pelo menos o meu não há. Se você tentar dimensionar quanto eu valho, não vai conseguir, porque não há como dimensionar o meu valor. E a própria Escritura diz que o Senhor pagou um alto preço, para que eu lembrasse que o meu preço foi as chagas, as feridas, as marcas, o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. A graça é graça, mas não é de graça. Graça é graça, mas não é de graça. Ela é um favor caríssimo, valoroso, alto preço, que eu não mereço, mas eu recebi. Isaías tem a primeira visão. Diga visão. Todos nós precisamos ter algumas dessas visões que eu vou falar durante esse texto com você, se você quiser viver no sobrenatural. A conversão a Cristo Jesus, ela começa com a visão do alto. A visão do alto. A primeira visão que Deus dá para qualquer ser humano é visão do alto, é visão do trono de Deus, da sublimidade de Deus, do poderio de Deus. E ele viu o Senhor, diga assentado no alto e sublime. Deus não se preocupa, nem se apurra, nem se assusta. É eu e você que ficamos loucos por aí. Deus está assentado. Há um momento em que Deus em Cristo ficou de pé. Quando o homem chamado a viver a vontade sobrenatural de Deus, estava sendo apedrejado, pedradas literais, e a Escritura diz que ele olhou para os céus, viu os céus abertos, e Jesus estava de pé, à direita do Pai. Cada vez que nós vemos isso, mas eu acho que ninguém aqui está afim de ser apedrejado, né? Ninguém aqui está afim de tomar pedradas literais. Esteve olhou e os céus abertos, nem fechou o olho para não ver os seus algozes. Ele estava literalmente tomado pelo sobrenatural de Deus, literalmente, fazendo que Jesus, a palavra se erguesse em seu favor e o céu se abrisse. A primeira visão, diga a visão do alto. Visão do alto, do trono, da majestade, da grandeza de Deus. Todos nós. Uma das primeiras coisas que nós
Não é bem assim. E daí a pouco eu estou juntando um grupinho e falo, siga-me, os bons. Eu falei que ele está parecendo deixar o bolinho do lado. Esquecendo da Bíblia. Siga-me os bons, que Deus me deu uma visão. Não é assim? Deus me deu uma visão. Não é do alto, né? Com certeza não é do alto. Então siga-me os bons, que agora eu vou fazer algo. Eu preciso de um grupo amigo. E daí 6, 7 meses, está igual a casa de palito e de palhaço da escola dos 3 pouquinhos. Acabou. Porque não era a visão do alto. Não era a visão do alto. Primeira coisa, a visão do alto. E a palavra do Senhor, ela continua dizendo que quando Isaías olha essa visão, ele vê a glória ou a cauda das vestes de Deus, no sentido figurado, falando da glória, da grandeza, da ocupação de Deus, enchendo todo o templo. Deixa eu lembrar para você uma coisa aqui. O templo, hoje é você. O templo hoje é você. O santuário é você. A habitação do Espírito de Deus. Santuário. E a glória de Deus enchia toda a casa, todo o templo. Mas aí eu olho o Evangelho de Cristo e começo a segui-lo. De repente eu começo a dizer: Senhor, eu acredito nisso, mas eu acredito naquilo. Não, Senhor, isso eu estou preparado, mas isso outro eu não estou preparado. Senhor, esse erro aqui eu parei de cometer, mas esse eu não consigo parar. A glória de Deus não encheu toda a casa. Entendeu? A semente não está tendo evolução. O feto não está crescendo. Está nas trombas ali, apertar aqui. Está faltando vitaminas, sais minerais. E eu quero viver o sobrenatural. Não vou, porque eu continuo natural. Eu sou paro a paro com o natural, com a miséria, com a doença, com as ofensas, com a língua maldita. Eu não estou sobre o natural. Os anos passam, eu continuo a mesma coisa. Eu tive um mentor, um bispo, foi um dos meus mentores, ele dizia o seguinte: o reino de Deus não tem tempo de casa. Não existe carteira no reino de Deus de trabalho. Não é a quantidade de tempo que você está servindo a Deus. É a quantidade da vontade dele que você deixa entrar em você. Você entende? Ela penetra em você, ela vai te suflando, enchendo. E quando você percebe, olha, você está igual a Elias, esperando um carro de fogo para te tomar. Por essa dimensão já não te cabe mais. Enquanto você não for assim, você vai estar cheio de preocupações. Cheio de preocupações.
Ele está dando mesmo, vocês entenderam já, não sei. Mais ou menos isso, eu vou dizer, de verdade. Aquela coisa ruim, falta visão do alto, e a visão do alto enche o tempo. E olha que coisa magnífica, olha que coisa fantástica. Após a visão do alto, Isaías percebe alguns seres protetores, guardadores, serafins. Ele vê serafins voando, protegendo, guardando, reverenciando, louvando em torno do trono de Deus. E é interessante que Deus estava sentado, preocupação zero. E os seres celestiais, e Deus no trono, sublime trono. E olha bem, Deus envia seres ministradores, pastor Denis, pastor Jair, seres celestiais para ministrar sobre a nossa vida na terra. Deus envia seres celestiais do seu exército do céu para ministrar sobre a nossa vida na terra. O cuidado que Deus criou aos seres celestiais para mostrar-nos que, ainda que eles não precisem de proteção, eles nos protegem. E nós que somos fracos, frágeis, falíveis, mas que Deus nos chama de menino dos seus olhos, nós seremos protegidos pelo Senhor e pelos seres celestiais que Ele envia. Viver é sobrenatural. É preciso entender e compreender que eu não pertenço mais a mim, eu pertenço ao Senhor de toda a terra, eu pertenço ao Senhor dos exércitos, eu pertenço ao Senhor dos exércitos. Viver sobrenatural, é preciso entender que a minha posição nesta terra é de privilégio. É de privilégio. E o conselho é tudo que você pegar nas suas mãos, olhe para mim e diga muito obrigado, Senhor. É o melhor do Senhor no dia de hoje para mim. É o que eu realmente mereço no dia de hoje. Não olhe se fosse pouco ou se fosse muito. Olha como algo que Deus viu que é para a tua necessidade naquele dia. Porque Ele supre as tuas necessidades. Serafins em torno do trono de Deus, batendo as suas asas, cobrindo seus pés, cobrindo seu rosto, reverente, prontidão. Serafins que não falhavam com o seu serviço para com Deus. Imagina, eles foram lá para conosco, se nós formos a morada do Espírito de Deus. Jamais farão isso, porque há uma ordem deles para te guardar em todos os teus caminhos. Há uma ordem de Deus para te guardar em todos os teus caminhos. É porque nós não paramos para pensar, irmãos. As guerras espirituais que nós vivemos até dormindo. Dormindo, nós estamos desligados por fora de uma tomada. E tudo em nós desliga. E quando é pela manhã, nós acordamos revigorados. Estranho, tudo estava desligado. E nós acordamos revigorados, com toda a memória restituída e preparados para um novo dia. Mas nós não paramos para pensar que durante a noite nós estamos vulneráveis, fisicamente, vulneráveis nas funções do nosso corpo, totalmente vulneráveis. Até aqueles bichinhos de luz, uma baratinha, poderia entrar no nosso nariz, não vi. Eles acabam sugando a nada. Isso acontece.
gente orar, gente, e levantamos a cama, nossa, vamos trabalhar, então percebemos que vencemos uma noite desligados de tudo, vencemos. E durante o dia eu nem lhes digo quanto de perigo nós passamos. Se pudéssemos ouvir as espadas dos anjos que nos protegem, utilidades, escudos espirituais, ai meu Deus, nós não conseguimos escutar isso. Se nós pudéssemos ver as lutas do mundo espiritual, João falou, quando você pega um carro e sai do trânsito, quando você está fazendo um negócio, lidando, irmãos, a guerra espiritual que é para te destruir, para te levar à doença, à enfermidade, à miséria, para te levar à briga, às confusões, às guerras. Nós não conseguimos ouvir isso. Só vamos conseguir se nos convencermos que não somos parte da espiritualidade vinda, não. Nós somos a espiritualidade de Deus nessa terra. Homens e mulheres que se tornaram parte do Senhor nesta terra. Cristos pequenos, pedrinhas, caminhando sobre o natural, provocando o sobrenatural na terra. Alguns de vocês aqui já venceram vícios, estão vencendo doença, e pior, venceram crenças e costumes que estavam detonando a vida de vocês. Todos nós vencemos crenças e costumes que ao longo do tempo nós vamos aprendendo e vai sendo ruim para nós. E quando o Evangelho chega, nós começamos a absorver a palavra de Deus, a encarnar a sã semente, e ela vai ocupando espaço, e nós vamos vivendo o sobrenatural. Diga assim: há um tempo para todo propósito. Quer viver o sobrenatural? Aprenda a esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus não é conforme o teu tempo, o meu tempo, e não conforme a minha vontade, mas a vontade dele, e ela sempre se cumprirá. Deus não vai, jamais irá. Quando você for convencido disso, nem a altura, nem a profundidade, nada vai separar você do amor de Deus. Nada vai separar você do amor de Deus. E amor, irmãos, não é um sentimento apenas. Amor é um pacto, é uma aliança, é um concerto. Sentimento muda todos os dias. Sente um dia por um dia por outro, um dia por aquilo. Sentimento vem da aparência. Aliança vem do acordo, da mão fechada, do compromisso. Eu fiz e eu vou honrar. Sentimento surge dependendo do perfume que você está usando, da roupa que você está usando, da fala que você falar. Sentimento surge. Agora aliança não, acordo não. Não importa se você está usando ou não usando uma roupa, é que você se comprometeu a ser. Eu creio que todos vocês um dia me comprometeram a ser filhos de Deus, filhas de Deus. Mas de vez em quando aparece alguém que diz: estou desviado, né, pastor? E aí eu fico pensando: como é que é isso? Aquele que bebe da água da vida nunca mais terá sede. Quando apareceu esse tal de desviado, nunca bebeu, né? Talvez lavou a mão com ela, né? Passou no rosto e achou que bebeu, não bebeu não. Porque quem bebe da água da vida nunca mais terá sede. Se tem alguém aqui essa noite assim, vamos tomar um pouquinho. Amém? A gente
Você nunca tirei esse tal de 10 reais? Não existe isso. Se você tomar a água da vida, nunca mais terá sede. Aleluia. Nunca mais. Pode vir chuva, tempestade, canivete, chover, canivete aberto, bola de fogo, gelo, não tem problema. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, cumpra em mim a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Não tem jeito de voltar, não tem jeito de recuar. Quem provou do melhor, não aceita o pior. Deixa eu ir no natural aqui. Irmãos, quem já calçou determinadas marcas de sapato, ou vestiu determinadas marcas de roupa, ou comeu determinada comida, que coisa difícil você usar algo inferior. Você olha isso, fica acostumado, e você sente a paciência daquele negócio bonito, gostoso, cara, meu Deus, que tem chato, inferior. Hã? Ou não é assim? Então, vou jogar para o espiritual. É a mesma coisa. Como que alguém vai provar do maná celestial? Vai tomar da água da vida? Vai conviver com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Médico dos Médicos, e depois, irmãos, vai andar de mão dada com a humanidade cristã? Nunca andou com Deus. Talvez andou no meio do povo de Deus. Outra coisa. Que negócio que ande no meio. Até uns anos, mais anos. E até pode ser dos rituais. Dos rituais do povo de Deus. Uma das coisas que eu uso muito assim, mas eu sou batizado. Eu me batizei aos 12 anos, aos 14 anos, e me desviei aos 21. Eu falei, andou com o povo de Deus, participou dos rituais, mas não conheceu a Deus. Não bebeu na água da vida. Se bebesse, problema resolvido. Não tem como fugir, porque a gente não tem mais sede do mundo pecaminoso. Nós temos a visão do alto. E logo após a primeira visão, eu vou acelerar aqui. Logo após a primeira visão, serafins que voavam protegendo e clamando uns aos outros. Eles não clamavam para quem estava fora. Clamar, irmãos, é gritar, tá? Falar bem alto. Por isso a Bíblia tem a expressão orar e clamar. Clama a mim, responder-te, mostrar-te coisas firmes, ocultas que vocês não sabem. Clamar é orar alto, falar alto. E eles clamavam uns aos outros, dizendo a respeito do Senhor, porque os seus rostos estavam tampados. A glória é tão poderosa, irmãos. E aqueles que recebem Cristo verdadeiramente como Senhor e Salvador não conseguem ficar fazendo coisas degradantes, porque é uma vergonha para si. Nós nos tornamos seres completamente, tomados por Deus, então tudo que eu faço de ruim, eu tenho vergonha. E eles com duas cobriam o rosto, com duas oravam, e com duas se abaixavam, cobrindo os pés, e clamavam um para os outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. É o nosso Senhor, é o nosso Senhor, é os exércitos do céu. E essa é a função da igreja. A igreja que quer viver o sobrenatural. Clamar. E eles diziam uma frase que mexe com todos nós. Olha bem. E eles diziam: e toda a terra, diga toda a terra, diga toda a terra está cheia da sua glória.
Mas os serafins, lá no trono de Deus, estavam lá gritando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória que emanava do trono dele. Agora eu estou na terra. Ignoro isso. Deixa eu contar para você um pedacinho. Satanás sabe exatamente disso, que a terra está cheia da glória do Senhor. E pior, Satanás sabe que um dia Deus pegou um pouquinho da terra que estava cheia da glória dele e fez alguém e soprou-lhe o fôlego de vida e colocou essa terra para andar, para pensar, para gerar, para construir, para amar. E Satanás sabe que essa terra está cheia da glória de você. Ele sabe disso. Mas sabe o que ele faz? Ele traz menosprezo, preconceito de você com você mesmo. Ele diminui a tua confiança. Ele pega a tua autoestima e coloca ela de forma negativa para você. Não. É assim. Eu nasci numa família que era assim, a minha família foi desajustada, os meus pais não sei o quê, eu morri na rua, e meu pai era pobre, e meu pai era não sei o quê, e minha mãe era isso, e eu vim de Nazaré. Jesus nem falou isso, hein? E aí você começa a ouvir aquilo que o mundo está falando, começa a fortalecer você. Fortalecer essas coisas em você, os preconceitos de você com você mesmo, e vai te adoecendo, vai te diminuindo, vai fazer com que a glória de Deus, que está cheia na tua vida, inundada na tua vida, ela desapareça, e você perca a condição de homem espiritual, mulher espiritual, para viver o sobrenatural de Deus. Visão do alto. No verso 5 diz: e continuou o Senhor a falar ainda comigo. Verso 5: continuou o Senhor ainda a falar comigo. Verso 6: porquanto este povo. E outro texto, nossa, deixa eu voltar. Verso 5, Isaías 6. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo impuro. Verso 5 de Isaías 6. Olha para mim. Fala assim: visão do meu interior. Visão de quem sou eu. E visão do mundo que eu estou vivendo. Diga: visão de Divinópolis, dos bairros, das ruas, das pessoas, dos governantes, de forma natural. E de quem sou eu? Deixa eu natural, depois eu vou para o espiritual. Posso ir? Nossa, a minha rua está parecendo um monte de coisa jogada na rua. O primeiro móvel que estraga na minha casa, eu mostro na rua também. Entendeu? Os bueiros estão cheios de lixo. Tá. Mas o caminhão de lixo não passa hoje. Eu pego meu lixo e coloco lá, o cachorro vai lá. Quando eu cheguei no hospital, você, isso aí, já apliquei, já fiz isso, estava lá. A igreja é uma bagunça, é todo mundo fazendo errado, é os líderes fazendo errado, é gente que entra dinheiro, é gente falando com o outro, aí eu não aguento mais, e eu vou parar com esse negócio, eu vou sair. Não é para mim. A igreja são pessoas. Se você quer a igreja de Cristo verdadeiramente, olhe para o seu interior. A igreja é pessoas, é você, é gente.
visão do mundo que você vive. Nós estamos em três visões: visão do alto, visão de você e visão do mundo que você vive. Eu não estou nem aí para minha rua, eu não estou nem aí para minha cidade. O problema é dela. Isso é natural. Eu não estou nem aí para a igreja. O negócio é comigo. Eu vou para o meu monte, eu vou para o meu vale, eu oro, eu faço vigília. Uma igreja que se exploda. Problema sério. Porque a igreja é você. São seus filhos, seus netos, sua esposa, seu esposo. A igreja é você. E a igreja de Cristo, ela sempre será gloriosa, sem mácula e sem ruga. E se alguém diz ser igreja, está cheio de mácula e ruga, não. Eu posso até estar no meio deste povo, mas eu sou igreja, eles não. Porque eu, como igreja, eu quero e vou acreditar que a igreja continua andando sobrenatural. A igreja continua vivendo o sobrenatural de Deus. A igreja continua vivendo a vontade de Deus. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E não me consta que o pé de Cristo está lixado, que o joelho está torcido, que o cotovelo está doente, que a cabeça está doendo, que a barriga está doendo. Não me consta isso. O corpo de Cristo é glorioso. Você entende isso que eu estou falando? Não olhe para a comunidade cristã e não confunda com o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é você. E você tem a obrigação de viver com todo mundo ao seu redor. Tenha a visão do mundo e viva com paz. Mas entenda que você viu o Senhor. Ai de mim, pois estou perdido. Porque agora essa igreja não tem volta, não tem retorno. Acabou, acabou. Eu fui tomado agora. Sou o homem de lados impuros e vivo no meio do povo impuro e agora. Como diz a cidade do laço, estou lascado. Mas sabe o que nós fazemos, irmãos e irmãs? Nós começamos a culpar os outros. Nós começamos a jogar farpas do meu lixo nos outros. Irmãos, eu já vi de tudo, vocês gostam de imaginar. Eu nasci na igreja, com 60 anos. Já vi de tudo. Nem na minha adolescência, nada nunca me afetou. Deixa eu repetir. Nem na minha adolescência, nada nunca me afetou. Porque eu sei exatamente, irmãos, que eu estou vivendo no meio de um povo que foi destituído da glória de Deus. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus. E eu sei que o pecado toma conta. Mas eu sei também que o sangue de Cristo na cruz do Calvário é a oportunidade para todos nós reconciliarmos com Ele e voltarmos a ter a convicção de filhos e filhas do Reino. E eu voltei. E tem outros que voltaram. Entendeu? Mas você precisa ter as visões. Tira a visão do alto. Visão do seu interior. Visão do mundo. Verso 7 diz a história. E com a brasa tocou-me e tocou a boca e disse: eis que isso tocou os meus lábios e a tua iniquidade foi tirada e expiada o meu pecado. Olha uma outra visão. A visão da purificação. Muitos de nós querem viver o sobrenatural, mas tem algo, irmãos, que a vida inteira nós estamos dizendo: Deus vai tirar isso de mim. Eu ainda não estou com isso. Passa, vem outro ano, eu ainda estou com isso. Aí vai embora, volta, eu ainda estou com isso. Irmãos,
Diga visão da purificação. Quando Cristo chega, eu sou purificado. Eu tenho que crer nisso. Verdadeiramente, eu tenho que crer que o forte agora possui o fraco. Eu fui tomado por uma dimensão que antes eu não conhecia, mas agora eu conheço. Não é fome, irmãos, não é a escassez, não é a profundidade, nada vai me separar do amor de Deus. Não é porque Deus é mau, não, queridos. É porque Deus provê na hora correta e certa. Só vi Abraão com teu filho Isaque para ser sacrificado. A noção que nós temos que ele sobe com um bebê nas mãos, ele sobe com um menininho, um molequinho, puxando sem entendimento, nada disso. Ele sobe com uma paz, com entendimento, é tanto que ele carrega coisas do Pai. Ele sobe com uma paz, com compreensão, entendimento dos fatos, sabendo que iria ser morto. E ele sobe junto do Pai. Ele deita no altar do sacrifício. Dá o Pai para o Filho. Vocês entendem? Deus proverá. Deus proverá. E quando ele deita no altar e o Pai vai sacrificar, Deus proveu. Não era uma criança, não era uma criança. Era alguém com entendimento da situação toda. Eles estão andando, carregando, morro acima, monte acima. Você está vendo comigo? Vai comigo. Não, não deveria. É gente que entendia, sabia do propósito, sabia o que estava acontecendo, sabia que era o filho da promessa, e ele sabia. Olha para mim, ele sabia que era o filho da promessa. Qual a sua convicção da sua fé? Ei, qual a sua convicção? A convicção da sua fé. Deus proverá e você poderá dar sobrenatural, promovendo o sobrenatural de Deus. No verso 8, nós temos duas visões. A visão do chamado e a visão da consagração. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse: eu, eis-me aqui, enviei-me a mim. Levanta sua mão, levanta sua mão. Quem há de ir por nós? Sabe quem está falando isso? Deus. Deus não vai. Deus não vai. Ele espera que você cumpra a vontade dele e vá por você e por ele. Quem há de ir por nós? Pode baixar a mão. Deus vai resolver esse problema para mim. Ele vai vencer. Ele vai vencer. Deixa eu te falar uma coisa. Ele já te chamou. Ele te comissionou. Ele te consagrou. Ele te ordenou. Ele te tornou filho do reino eterno. Ele te deu a palavra. Ele colocou os teus lábios. Encheu o teu espírito. E agora ele diz: quem há de ir por nós? Por nós. Deus te deu a ordem. Ide. A ordem foi dada. Lute contra os seus problemas. Lute contra os seus pecados. Lute contra a tua vida. Saia do lugar de conforto. Guerreia com eles. Porque o Espírito de Deus está em você. Deus respeita a tua vontade. Olha isso que nós falamos sobre a mesma. Deus respeita as suas escolhas. Deus respeita as suas escolhas.
visão da consagração, onde nós nos colocamos à disposição de Deus para a ordenança do Senhor. Esta é a visão. No verso 9, e nós caminhamos para o final, nós temos uma visão da proclamação. Então disse ele: vai e diz a este povo. E nós temos uma outra visão aqui no verso 9, a visão da proclamação e a visão das dificuldades, a visão dos problemas, a visão dos problemas. Quem é empreendedor aqui? Quem é empreendedor, empreendedora? Bom, de período em período você faz um checklist, ou você revê a lista dos problemas, a lista dos benefícios, e você revê a situação do seu empreendimento. É assim que funciona? Ou não é? Você vai tocando, e tem dívida, tem lucro, você não sabe que tem lucro, e o trem vai empurrando, ou você não faz. É assim que funciona? Vamos lá. Deixa eu ir agora para o espiritual. Você está procurando problemas que possam existir, dificuldades que possam existir, carências que possam existir, para que você possa suprir de alguma maneira para que o seu empreendimento não venha a ter falência ou prejuízo inesperado. No verso 9, nós temos duas visões. Temos que fazer, temos que empreender, temos que viver, temos que proclamar, mas temos que estar ciente que haverá dificuldades, haverá problemas, haverá problemas. Vai ter momento que vai ter choro, vai ter lágrima, vai ter dor, vai ter vontade de desistir, vontade de voltar, não vai dar, que a coisa está apertada, eu estou cansado, eu estou estressada, roxo está me enchendo a paciência, funcionário não quer fazer nada, o patrão não fala comigo, o meu pastor não prega nada, só volta a casa. Mas vai ter hora que vai acontecer, vai ou não vai? Tive a visão das dificuldades. E aí nós temos um grande problema no nível sobrenatural, sabe por quê? O Evangelho não aponta carochinha. Você não chega hoje e amanhã você está dentro de carro novo, não. Você não chega hoje e amanhã você está num sítio, não. Isso é só na televisão. E é comprado, né? Isso não existe na vida real. A primeira coisa do Evangelho é nos tornar na casa de Deus. E receber uma mobília nova. E quando eu compro uma mobília nova lá em casa, a Linda compra, né? A minha esposa comprou uma mobília nova lá em casa, ela ganha mais dinheiro. Oh, coisa boa, nossa, isso aqui é uma beleza, uma delícia. Tem um homem que não gosta, né? Eu amo, oh, coisa maravilhosa. Tem esposa que tem mais, Senhor, para abençoar a casa. Tem esposa abastada, Senhor, para ganhar, para cuidar das suas coisas. Oh, aleluia. Esse até pede dinheiro de vez em quando, amor, na fé do mercado. Pensou aí, amor, quando eu estou no mercado? Bom demais. Bom demais, amor. Outra, irmãos. Quando eu compro uma mobília nova, irmãos, o que eu faço com a usada, com a velha? Eu jogo fora. Eu só compro o carro. Mas aquele sentimento demora um pouquinho para você acostumar com a nova. Você não está acostumado com o cheiro daquele móvel velho, né? Do óleo peroba. Você está acostumado com aquele negócio ali, aquele negócio sentimental, aquela cristaleira que foi da vovó. Mas o cupim, você está acostumado.
sobre esporte e tal, aqui, o pastor também conversa com essas coisas, né, gente? Falando sobre esporte e tal, e ele falando, quando o senhor jogar futebol, o senhor parou, o senhor sentiu falta, eu falei, até hoje, né? Parei com 30 anos de futebol, eu tenho 60, até hoje eu sinto falta. Eu não parei por causa da fé, certo? Parei por causa das atividades da vida e a fé também ficava prejudicada pelo tempo, né? Porque é pecado, pelo tempo, tá bom, gente? Até hoje eu sinto falta. Mas não vou voltar com ela. Ela vai voltar de fácil. E eu vou ter que tirar alguma coisa aqui de dentro para poder voltar. Eu vou voltar mais fácil. Você entende o que eu estou falando? Não é pecado nós comer aquela linguiça embutida, assada, supera, virada, aquela linguiça. Mas comer muito embutido faz bem para a saúde. É pecado. Mas a tua alma não comer menos. Então tem coisa que tem que mudar. Quer viver o sobrenatural de Deus? Tem que mudar. Visão. Pegue as visões que Deus já deixou para nós, para que o mundo seja um lugar melhor para se viver. E a visão das dificuldades, irmãos, é a visão que você precisa se preocupar com ela. E nós vamos finalizar e fechar com chave do reino dos céus. No capítulo, verso 13, nós temos a visão da vitória. A visão da vitória, no verso 13. Depois de tantas visões que Deus traz àqueles que chegam ao reino para viver o sobrenatural, e visões que nos obrigam a trabalhar nós mesmos. Visão do alto. Nós temos o hábito de olhar, irmãos, no horizonte, em direção reta, levantar a cabeça para nós é uma dificuldade, porque nós queremos olhar para o chão, nós vamos tropeçar, nós vamos cair, onde está o buraco. Mas a fé, como diz um filósofo que não era cristão, a fé é um salto de futuro. Você pula e tem certeza e convicção que as mãos de Deus vão te amparar. Você pulou na boa. Uma certeza eu tenho. Você não vai socar o fundo do poço do jeito nenhum. Deus vai te amparar em toda e qualquer situação. Ou nós esquecemos que Deus ressuscita mortos. Ou nós esquecemos que Deus faz que mãe estéril dê a luz. Nós esquecemos que cegos de nascença vêm. Nós esquecemos que homens mortos há 4 dias saem da sepultura. Nós esquecemos que peixe dá dinheiro para os homens, se necessário for. Esquecemos. Nós esquecemos que filhos são gerados no ventre sem necessitar de um esperma humano. Nós esquecemos quem é Deus. Você esqueceu quem é Deus. A última visão é a visão da vitória. E a visão da vitória, eu gostaria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Diga a visão da vitória. A visão da vitória. E ela começa assim, olha como é que ela começa a visão da vitória. No verso 12, diz assim, olha: e o Senhor afaste dela os homens, e no meio dela seja grande o desamparo. Isso tem uma relação com a visão do mundo. Você olha do teu lado e você fala assim, nossa, a desonestidade aumentou. Você não pode confiar em ninguém. É todo mundo vazio. Parece que os homens honestos, as mulheres honestas, os homens de Deus, as mulheres espirituais não existem mais.
versículo 12: e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Porém, no verso 13, a visão da vitória: porém, ainda a 10ª parte ficará nela. Diga minoria. Diga minoria. Isso. Ou você acha que Deus precisa de mais alguém na sua casa para resolver os problemas espirituais da sua casa? Deus não precisa de você. É só você. A 10ª parte. Um pouquinho. A gente só pensa na 10ª parte quando faz dízimo, né? Eu costumo dizer, pastor David, que o dízimo é a forma medíocre que Deus deixou para nós. Que Ele olha para a gente e fala assim: meu Deus, estes meus filhos se tornaram tão medíocres que eu tenho que deixar um favorzinho, 10% porque eles vão chorar. Apesar de tudo ser meu. Está lá em Êxodo. Êxodo 19, 5. Se diligentemente ouvirdes a minha voz, vocês serão minha propriedade particular. É claro, no finalzinho do texto: ainda que toda a terra seja minha. Sabe o que ele está dizendo? Ainda todos vocês são meus. Vocês não têm nada, tudo é meu. E aí nos pede um dízimo de 10% e a gente tem aquela dificuldade de devolver, né? E a gente acha que está devolvendo, né? Mas tudo é meu. Aí a 10ª parte, pouquinho de nada. Mas não dá, pastor Deus. Eu estou precisando de mais gente no ministério infantil. Eu preciso de mais gente aqui, pastor. Mas não dá, não dá. Como não dá? Deus só precisa de você. É só você. Entendeu? Deus só precisa de um coração quebrantado. Deus só precisa de uma mente tomada pela mente de Cristo. Deus só precisa de você. Só você. A Bíblia diz para mim que um homem chamado José, quando ficou sabendo que a sua noiva estava grávida, queria sair fora de madrugada. Vamos embora. Está doido? Mas antes disso, a sua noiva já tinha dito assim: ó Senhor, cumpre em mim a tua vontade. Só ela. Que a família ia pensar, que os outros iam pensar. É com você. Você quer viver o sobrenatural? É com você. É você que é o responsável por trazer o sobrenatural de Deus sobre a terra. Mas a 10ª parte ficará nela. Você. Os homens podem ter se corrompido, as mulheres podem ter se corrompido, mas você não se corrompeu. É você. É você que traz a santa semente. E você se tornará, olha, tornará sendo alimento para as nações. A Bíblia diz: e essa 10ª parte voltará a ser pastada, voltará a ser alimento para as nações, alimentos para os povos, alimentos para a gente, alimento para a tua casa, alimento espiritual. Irmãos, não é o que você ouve, é o que você admira. Eu falo muito isso. Não é o que você escuta, é o que você admira. Não é o que você escuta, é o que você admira. Você se torna o que você admira. Falo isso quase todas as pregações. Só os casados levantam a mão para mim. Só os casados. Só os casados. Agora, se eu cônjuge vem, dá uma olhadinha no cônjuge. Dá uma olhadinha, entendeu? Beleza. Então deixa eu te contar um negócio. Olha aqui, vamos lá. Vamos lá. Sabe como é que o negócio começa a pastor dele? Opa! Olhadinha daqui, manda um recadinho, não sei mais o que e tal. Começou a te olhar, a admirar e tal. Pronto. Se tornando um na sua cara. Glória a Deus. Você só se tornará o que você admira. Não é o que você escuta, não é o que você ouve. E se você quer viver no sobrenatural de Deus, deixa eu te falar uma coisa: para
esses exemplos aqui, irmãos. Você começa a olhar um carro numa loja, passa, roda, abre a internet, dá aquela folheada, gente, meu Deus, aí daí a pouco, você vem da testemunha da igreja, gente, tem um testemunho, viu? Deus, você estava admirando já há um tempão, você estava gerando no seu interior, você estava pensando naquilo. Pastor Deus, é por isso, pastor Jamil, que às vezes nós sofremos muito, você sabia? Porque muita gente nos ouve, mas não nos admira. Estão entendendo? Muita gente nos ouve e não nos admira. Sabe que Deus nos transformou em uma ferramenta para Ele, mas não nos admira. É por isso que a igreja não serve esse ano. Um dia está aqui, outro dia está ali. Está entendendo? Não é o que você ouve, é o que você admira. Você está com o seu cônjuge aí, ó. É porque você ouviu falar, ó, é bonito, é bonita, tem assim aquelas curvas. Não, é porque você começou a olhar, começou a querer, admirar, e pá, pronto, virou a sua cara. Entende? Eu acho que agora nós vamos sobrenatural, nós vamos andar sobre o sobrenatural assim. Não é? Toda vez que você for para uma loja comprar um treino, uma cama, você senta no sofá, a gente senta, né? Deita, senta, faz assim e tal, aí começa a passar a mão, aí a vendedora fala, não, é bonito e tal, você não está nem escutando o que está falando, você está imaginando, parece que o negócio é bom mesmo. E quando você não sente o produto, começa a admirar, o vendedor vai falar o que for de ouvido, você não se convence, mas quando você começa a admirar e ver que é bom, pronto, você leva. É o que aconteceu com Isaías. Ele começou a se ver, mas ele tinha uma visão anterior à primeira. Diga, visão do alto. Aí Deus começou a dar outras visões que ninguém gosta, né? Visão de dentro da gente, da sociedade, das dificuldades. E Deus foi dando visões até chegar no finalzinho. Viu que Isaías não desistia mesmo, eis-me aqui, Senhor. Deus falou, então eu vou te dar uma visão de vitória. Essa é a visão da vitória. Olha, você, Isaías, será parte da 10ª parte e será alimento para os povos, porque alimento para os povos é aqueles que andam sobre o natural e produzem sobrenatural de Deus na terra. Você será como carvalho, terebinto, asieira, ainda que se desfolharem, vocês não se perderão, ficarão firmes. E eu termino dizendo para você o seguinte: o carvalho, queridos, é uma árvore com uma característica, várias, mas uma muito importante. Quanto mais o vento forte bate nela e torce os seus galhos, mais ela se fortalece. Mais ela se fortalece, mais a casca engrossa e mais a raiz se aprofunda quando o vento passa. No próximo vento, na próxima tempestade, a raiz está mais profunda, o vento bate, os galhos torcem, a raiz engrossa e as raízes vão para o fundo e vão. Ele nunca se arranca com as tempestades, eles nunca se arrancam com as tempestades. A asneira, o terebinto, que é outro tipo de carvalho, ela tem as mesmas características, mas duas a mais do que esse primeiro carvalho. Quando ela perde as cascas pela tempestade, ela começa a exalar um perfume. E quanto mais ela é ferida, mais ela cheira. E quanto mais ela é ferida, mais ela escorre uma seiva que serve de remédio para curar os outros. E é por isso que os filhos e filhas do reino de Deus, que tem dentro de si a santa semente, ainda que venha tempestade, ainda que venha dificuldades, ainda que venha adversidades, ainda que o diagnóstico não seja o que eu gostaria, eles ficarão firmes,
firma mais e mais, como o carvalho, como a zigueira, como o terebinto. Ela exala o bom perfume de Cristo. As cascas são arrancadas muitas vezes, os troncos são torcidos muitas vezes, mas as raízes se aprofundam a cada dia. E elas não se aprofundam por causa do prédio, por causa do CNPJ, por causa do estatuto. Elas se aprofundam por causa de vocês, que é onde está a santa semente, onde está o Espírito do nosso Senhor. Só você está se movendo para uma oração especial. Se você quiser sair do seu lugar, eu já peço permissão ao pastor. Não precisa sair porque eu estou pedindo que você para sair. É só se você se moveu. Se você quiser que alguém se aproxime de você, e você quer retomar com Cristo, reconciliar com Cristo, só levantar a mão assim. Pastor David com certeza tem os seus líderes, e eles vão se aproximar de você. Eles vão se aproximar de você com certeza absoluta. Esse é um tempo especial. Mas se você quiser uma oração especial, você pode vir aqui para frente para receber essa oração, a unção em nome de Jesus. Amém? Ah, Deus. Tem uma canção antiga que diz assim: olha, Ele não passe de mim. Não conhece? O teu Espírito, tudo o que foi dito a mim, venha se cumprir, e não seja preciso que se levante outra geração que vá avante, venha sobre